Olá, alunos! A aula de hoje é sobre função modular, mais especificamente equações modulares. Vamos abordar uma seguinte situação-problema, fundamentada em teorias do módulo de um número real, vista nas aulas passadas. E é uma situação bem comum, né? Que todos nós, eu acredito que já passamos ou ouvimos os nossos pais passar. E a situação é a seguinte: o saldo bancário de uma pessoa era 2.000 no primeiro dia de janeiro e passou a ser X reais no primeiro dia de fevereiro, sendo que o maior desse saldo apresentava 800 a mais do que o menor. Representando essas situações em linguagem matemática, temos duas hipóteses. A primeira delas é, se X maior que 2.000, então X menos 2.000 igual a 800. Como assim? Professora, eu não estou entendendo. Ele está dizendo que a diferença do mês, do primeiro dia de fevereiro, menos 2.000 tem que ser 800. Isso se X for maior que 2.000, porque a diferença entre elas tem que ficar 800. E a segunda hipótese é, se X menor que 2.000, então 2.000 seria o maior, né? Então, a diferença entre 2.000 e X teria que ser 800. Em vez disso, podemos usar também a situação de conceito de módulo de um número real. Tá? Esse teste sintetiza essas duas hipóteses em uma única equação. A gente tem essa equação, a gente poderia representar dessa fórmula, né? O módulo de x menos 2.000 igual a 800, porque a gente teria uma sentença para x maior que 2.000 e para x menor que 2.000, né? X maior que 2.000, a gente conservava essa equação, essa sentença aqui dentro do módulo, e diria que era igual a 800. E se x menor que 2.000, a gente pegaria essa situação aqui dentro do módulo, encontraria o oposto dela e diria que isso era igual a 800. Outra equação equivalente seria o módulo de 2.000 menos x igual a 800. Equações como essas, que representam o módulo de pelo menos uma expressão que tenha incógnita, são chamadas de equações modulares. Então, eu tenho que ter pelo menos uma incógnita dentro do módulo e ser expressa por uma igualdade para chamar isso de equações modulares. Vamos a exemplos de equações modulares. Como eu falei, tem que ter uma incógnita dentro do módulo, tem que ter um módulo e a incógnita tem que estar dentro desse módulo e tem que estar expressa por uma igualdade. Então, na letra A, módulo de x menos 3 igual a 5. Letra B, módulo de 4x menos 12 igual ao módulo de x ao quadrado menos 9. Letra C, 3x ao quadrado mais 5 vezes módulo de x menos 1 igual a 0. Na letra D, 5 mais x igual ao módulo de x menos 1. A resolução de equações modulares é fundamentada nas propriedades que veremos a seguir. Vamos para a propriedade 1. O que é que diz a propriedade 1? Que o módulo de x é maior ou igual a 0, para qualquer valor real. Vamos para um exemplo. O que é que isso quer dizer? Se eu tivesse um módulo de x menos 4 igual a menos 7, isso satisfaria a condição de módulo de x maior ou igual a 0? Isso implica que o módulo de x menos 4, teria que ser maior ou igual a 0. Logo, a gente percebe que o módulo da equação operacionando isso não tem raiz, porque esse valor vai dar menor que 0. A solução, então, seria o conjunto dos vazio, tá? Conjunto vazio. Para a propriedade 2, diz o seguinte, que o módulo de x, ou seja, o que está dentro do módulo, tem que ser igual a 0. Isso se somente se o que está dentro do módulo tem que ser igual a 0. Temos a seguinte situação. O módulo de x ao quadrado menos 9 igual a 0. Se somente se o módulo de x ao quadrado
menos 9 foi igual a zero, então eu posso dizer que x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Operacionando essa situação, eu teria como consequência x maior ou igual a 3. Por que mesmo, hein, professora? Eu não estou entendendo. Porque x ao quadrado menos 9 igual a zero, operacionando isso, estava menos 9, né? Somando 9 aos dois lados, eu ficaria com x ao quadrado igual a 9. Extraindo as raízes dos dois lados, eu teria x igual a mais ou menos raiz de 9. Logo, x seria mais ou menos 3. Conjunto de solução, x pode ser 3 ou x vai ser menos 3. Conjunto de solução, 3 e menos 3. Na propriedade 3, temos a seguinte afirmação. Sendo D um número real positivo, o módulo de x é igual a D. Se somente se x for igual a D ou igual ao seu oposto. O que isso representa? Não estou entendendo, professora. Vamos para um exemplo. Módulo de 2x menos 8 igual a 6. Esse menos 2x menos 8 representa quem? Representa o x. E esse 6 aqui representa quem? Representa o D. Então, eu vou ter duas sentenças. Se somente se x, 2x menos 8 foi igual a D, que é 6, ó. Ou ainda, se 2x menos 8 foi igual ao oposto de D, que é menos 6. Operacionando essa situação, resolvendo essa situação aqui, consequentemente, eu teria x igual a 7. Resolvendo essa segunda equação aqui, eu teria, ou eu ainda teria x igual a 1. Logo, o conjunto de solução para essa equação modular é 7 e 1. Propriedade 4. Sendo x e y números reais, o módulo de x é igual ao módulo de y. Se somente se o valor que estiver dentro do módulo de x for igual a o valor que está dentro do módulo de y ou ainda o oposto dele. Vamos operacionar isso. No seguinte exemplo, módulo de 3x menos 4 igual ao módulo de 2x mais 6. Se somente se o valor que está dentro de x for igual ao valor que está dentro de y, então 3x menos o valor que está dentro do módulo de x foi igual ao valor que está dentro do módulo de y, então 3x menos 4, ou seja, x vai ser igual a y, 3x menos 4 igual a 2x mais 6. Ou ainda, x vai ser igual a o oposto de y. O oposto seria menos 2x, ó. Y é 2x mais 6. O oposto dele vai ser menos 2x menos 6. Operacionando essa primeira situação aqui, eu vou ter como consequência x igual a 10. Ou ainda, operacionando essa segunda situação, eu vou ter x igual a menos 2 quintos. Logo, o conjunto de solução é 10 e menos 2 quintos. Propriedade 5. Uma propriedade que existe um vício muito grande, desde o ensino fundamental, e aqueles velhos macetezinhos que o aluno diz, ah, professora, já sei. Raiz de 5 ao quadrado, eu corto a raiz com quadrado, vai ser igual a 5. A propriedade diz o seguinte, raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, igual ao módulo de x, tá? E não igual a x, como alguns alunos costumam fazer, operacionar. E se essa raiz for negativa? Se eu cortar isso aqui, ó, o quadrado com a raiz, vai me sobrar menos 5. Mas a propriedade me diz que é igual ao módulo de x e não igual a x. O módulo de menos 5 é o oposto dele. O oposto de menos 5 é 5. Então, muito cuidado quando vocês forem operacionar equações modulares para não errarem. Propriedade 6. Diz que o módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Se eu tiver x
igual a y, eu tenho a seguinte consequência. Eu posso afirmar que o módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado, para qualquer x real. Se o x for 3, o módulo de x igual a menos 3, vamos botar um número negativo. O módulo de menos 3 vai ser 3, que é o oposto dele. 3 ao quadrado é 9. Se x menos 3 ao quadrado é 9. A sentença aqui está satisfeita. Vamos para um exemplo. Resolva em reais a equação x ao quadrado menos 3 vezes o módulo de x menos 4 igual a 0. Sabendo que o módulo de x elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado, faremos, no lugar de x ao quadrado, colocaremos módulo de x ao quadrado. Ficaremos com a equação módulo de x elevado ao quadrado menos 3 vezes módulo de x menos 4 igual a 0. Usando o artifício para resolver a equação de segundo grau, chamaremos módulo de x igual a t. Substituindo na equação, onde tiver módulo de x, eu vou colocar t. Então, eu tenho módulo de x ao quadrado, t ao quadrado, menos 3 vezes módulo de x, menos 3x, menos 4 igual a 0. Usando soma e produto das raízes, dois números que somado me dê 3 e dois números que multiplicado me dê menos 4. Eu encontro, para essas raízes, t igual a 4 ou t igual a menos 1. Porque 4 mais menos 1 me dá 3, e 4 vezes menos 1 me dá menos 4. Achando as raízes dessa equação, vamos ter que substituir no artifício que usamos. Substituir t por 4 e depois t por 1. Então, módulo de x vai ser igual a 4, substituindo t por 4. Se o módulo de x é 4, é porque x ou era 4 ou era menos 4. Ou x 4, ou x era igual ao seu oposto. Ou ainda, substituindo agora para x igual a, para t igual a menos 1. Aqui não existe, esse x não existe. Por quê? Porque na propriedade 1 a gente viu que módulo de x tem que ser maior ou igual a 0. E aqui, ó, tá dando um número menor que 0. Logo, o conjunto solução para essa equação modular é 4 e menos 4. Propriedade 7. Temos módulo de x sobre 4, x sobre y, igual a módulo de x dividido pelo módulo de y. Se x igual a 4 e y igual a menos 3, eu teria módulo de menos 4 terços. Módulo de 4, módulo de menos 4 terços era o oposto dele, que seria 4 terços. Módulo de 4 seria 4 e módulo de menos 3 seria o oposto dele, que seria 3. Daria 4 terços também. Logo, a sentença daria verdadeira. Esse é um exemplo numérico. Vamos para um exemplo contextualizado. A questão é a seguinte. Dois amigos fazem aniversário no mesmo dia. Porém, um deles tem 4 anos a mais que o outro. Sabe-se que um deles tem 23 anos de idade. E o outro tem X anos de idade. Represente por uma equação modular entre as idades desses amigos. Temos duas hipóteses. Primeira hipótese. Se x maior que 23, então x menos 23, né? A diferença da idade de x menos a idade do outro, que é 23 anos, é 4. E se x menor que 23, então eu tenho a idade, 23 seria a idade maior, né? De maior idade, menos a idade de x, e essa diferença seria igual a 4. Podemos representar isso como uma equação modular, a partir do conceito de módulo de um número real. Então, eu poderia representar aqui essa situação, essa equação modular, representando a idade, a diferença entre eles, seria o módulo de 23 menos x igual a 4. Na letra B, eu tenho a seguinte pergunta. Resolva a equação obtida no item A. Então, eu quero resolver essa equação aqui, ó. Como é que eu resolvo essa equação? Eu tenho duas condições.
Para x maior que 23, vai ser ela mesma igual a 4. Então, ela mesma igual a 4. 23 menos x igual a 4. Resolvendo essa equação, eu ficaria com x igual a 23 menos 4, x igual a 19. Ou ainda, o oposto dela, tá? Operacionando o oposto dela aqui, eu vou ficar com menos 23 mais x igual a 4. Logo, x igual a 4 mais 23, x igual a 27. Então, eu encontrei dois valores. X pode ser 19 ou ainda x pode ser 27. Na letra C, me pergunta, quais as possíveis idades desses amigos? Logo, um deles tem 23 e o outro pode ter 19 ou pode ter 27 anos. Agora é com vocês, bons estudos e até a próxima. Não esqueçam de tirar dúvidas no OpenRedu, caso necessitem, tá? E não esqueçam de responder o questionário no Google Formulário. E até a próxima aula.